Graça e paz, boa noite. Nós vamos, nesse instante, dar início ao culto, ao nosso Deus. Vamos iniciando este culto, abrindo as nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Leremos os versos de 3 a 5, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse instante. Abaixe a sua cabeça e falemos com Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus nos achegamos a Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, suplicamos que o Senhor, nesse instante, receba este culto que prestamos ao Senhor. Para isso, suplicamos a Tua direção, ó Deus, em tudo o que vamos fazer aqui, nos cânticos, nas orações, na mensagem pregada, ó Deus. Que o Senhor seja o nosso guia, o nosso pastor, para que, ó Deus, tudo o que venhamos a fazer seja unicamente para honrar e glorificar o Teu santo e bendito nome. Ó Deus, seja com cada irmão que está nesse instante prestando culto juntamente conosco em seus lares. Abençoa suas vidas, suas famílias. Ó Deus, em cada particular, nós sabemos que cada um tem um anseio no seu coração, tem uma oração em particular para o Senhor. Portanto, suplicamos que o Senhor visite nesta noite, através dos textos lidos, dos cânticos entoados ao Senhor, das orações feitas, da mensagem pregada. Que o Senhor visite a cada coração e fale e console e exorte. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso, Deus que esteve presente na vida do apóstolo Paulo, sem dúvida, e também na vida do amado Timóteo, filho espiritual do apóstolo Paulo e de toda a sua família, avó e mãe. Vamos louvar a Deus. Boa noite, irmãos. O louvor que nós vamos cantar agora se chama Brilha Jesus. Jesus Cristo é a luz deste mundo.
próximo cântico é Grande é o Senhor. Louvado seja Deus, Ele é merecedor de todo o nosso louvor. Irmãos, agora eu os convido para abrirmos novamente as nossas Bíblias
Agora no Salmo de número 127. Eu estou com a versão aqui da NVI. Os irmãos não estranhem, mas é apenas uma versão diferente da maioria dos irmãos. Salmo 127. Vamos lá. Muito bem, assim diz a palavra do nosso Deus. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém. Já nos preparando para a mensagem desta noite, uma mensagem alusiva ao mês da família, ao mês do lar, já que estamos encerrando aí o mês do lar, hoje, o último domingo, o último dia também, inclusive. Esse salmo é bem oportuno. E agora nós vamos orar, nos preparando já para a mensagem de Deus. Eu convido a nossa irmã Adriana, que nos dirige a Deus nessa oração, lembrando de alguns pedidos também de oração, Adriana, que nos foram passados pouco antes do culto. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, ó Deus, nesse dia que é separado exclusivamente para adorarmos ao Senhor no culto público. E nós te agradecemos porque o Senhor nos dá essa oportunidade nessa noite de estarmos reunidos em teu nome e poder louvar e engrandecer o teu nome, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos abençoado a cada dia, o Senhor tem guardado as nossas famílias, ó Deus, do mal, e nós te louvamos por isso, ó Deus. As tuas misericórdias têm se renovado nas nossas vidas a cada dia. Nós queremos, nesse momento, rogar as tuas bênçãos sobre, ó Deus, a vida da Marlene, a prima do presbítero Douglas, ó Deus, que está internada. Nós rogamos para que o Senhor a visite, ó Deus, que o Senhor possa curá-la, se assim for a tua vontade, ó Pai. Amém. Também nós nos lembramos do nosso irmão Valmeri, que está também internado. Ó Deus, nós te rogamos também pela vida dele, para que muito breve ele possa estar de volta ao seu lar, ó Pai. Que o Senhor esteja curando, ó Deus, se assim for a tua vontade, de todos os nossos irmãos que estão enfermos. O Senhor conhece a cada um deles, ó Pai. Nós te rogamos pela vida deles e já te agradecemos, porque temos visto, ó Deus, muitos milagres operados aqui na nossa igreja, ó Deus. Muito obrigado, nós te louvamos por isso, ó Pai. Nós queremos também nessa noite agradecer pelas famílias da nossa igreja. O Senhor tem abençoado, tem guardado, ó Pai. E nós queremos te louvar de um modo todo especial por esse mês do lar. E nós queremos nessa noite ouvir a tua voz, a tua mensagem, através do pastor Wellington, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações ricamente, abençoe as nossas famílias e que possamos, ó Deus, todos juntos, muito breve, estar te louvando na tua casa, ó Pai. Nós queremos te agradecer, pedir para que o Senhor nos abençoe. Essa nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Muito bem, agora com a nossa versão já atualizada, né? Eu os convido para abrirmos o texto da palavra de Deus essa noite. Salmo 78. Salmo 78. Nós leremos apenas os
8 primeiros versículos. Esse salmo é um dos salmos mais extensos de todo o saltério, não é? Mas nós ficaremos apenas nos 8 primeiros versículos. Salmo didático de Asaf, Salmo 78. Diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém. Irmãos, a história é uma maneira excepcional de educarmos os nossos filhos. As histórias que contamos, histórias de família, contando histórias passadas, podemos compartilhar com os nossos filhos erros e acertos, dando assim a eles, ou possibilitando assim a eles, que estas lições lhes sirvam de bênção em suas vidas, para copiarem o que é correto e não fazerem o que é errado. Porém, mais do que simples histórias, Deus ordenou ao seu povo que transmitisse os seus feitos, as suas maravilhas, os seus testemunhos, isto é, a sua lei, aos seus filhos, para que eles, por sua vez, transmitissem aos seus netos e assim por diante. A transmissão dos feitos e testemunhos tem um objetivo mais sublime do que o nosso de contar a história da nossa vida aos nossos descendentes. Meus irmãos, uma palavra muito conhecida nossa nesses últimos dias é a palavra pandemia. Esse vocabulário é muito atual nos últimos meses e todos sabem o porquê. Mas, fora esse uso, nós temos outro tipo de pandemia que cresce e atinge as nossas famílias. Nas últimas décadas, desde o fim do milênio, as famílias têm sido atingidas por essa pandemia. Eu me refiro à pandemia da destruição da família, da destruição dos lares por causa do adultério, por causa das drogas, do crescimento da promiscuidade, da violência contra a mulher e a criança. Então, essa é uma pandemia que tem assolado já desde muito tempo, desde muitas décadas, e a cada dia tem crescido. Eu gostaria de perguntar aos meus nobres irmãos, a indagar se alguém sabe a resposta, por que isso está acontecendo. E mais, há esperança de reverter esses estragos nas gerações futuras? Há alguma forma de resgatar a família tal qual foi criada por Deus e com o objetivo de adorar a Deus? Porque hoje nós vivemos uma pandemia de destruição familiar sem precedentes. Sem precedentes. E hoje, irmãos, é um dia muito oportuno para refletirmos sobre isso à luz da palavra de Deus. Infelizmente, por causa da pandemia, a Covid-19, ficamos impedidos de realizar nossos tradicionais encontros da família no mês do lar, cultos
alusivos, estudos alusivos sobre o mês do lar. Mas sendo hoje o último dia de maio, mês denominado mês da família, aproveito a oportunidade para trazer à lembrança as recomendações da palavra de Deus às nossas famílias, aos nossos filhos. Irmãos, esse salmo é um salmo de Asaf, salmo didático de Asaf. Asaf, ele foi um levita. Ele foi um levita escolhido por Davi, nomeado por Davi como responsável pela música na casa do Senhor. Quando nós abrimos as nossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 6, nós vamos encontrar a nomeação de Asaf. 1 Crônicas, capítulo 6. Veja aí a partir do verso 31. São esses os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toar, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, esse também citado sempre ali nos Salmos, né? Filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf, aqui o nome de Asaf, estava à sua direita. Era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia. E aí, irmãos, nós vemos esse Asaf, portanto, o autor de 12 salmos, pelo menos, não é? 12 salmos. Nós vemos aqui a sua nomeação por Davi para ser um dos músicos do templo ali. Né? Há outros textos também, lá em 1 Crônicas 15, 17 a 19, nós vamos encontrar o nome de Asaf lá, a sua nomeação. Seu nome é encontrado no título de 12 salmos, como nós dissemos. Possivelmente, esses salmos eram uma cantata preparada por Asaf. Mas eles acabaram compondo o saltério que servia para cantar no templo, não é? Então, o Salmo 50 e o Salmo 73 a 83 foi composto por Asaf. Na época do retorno do exílio babilônico, os cantores do templo eram referidos apenas como filhos de Asaf. É óbvio, Asaf já havia morrido, não é? Não tinha tantos anos de vida assim. E lá em Esdras e Neemias nós encontramos a referência aos cantores agora como os filhos de Asaf. Mas vejamos, irmãos, as instruções do Senhor ao seu povo através do cântico, né? Da letra de um cântico de um músico que servia na casa de Deus. Veja como Deus, ele é maravilhoso. Ele inspirou um músico, e a letra dos cânticos que esse músico compôs, então, ficou para a posteridade como a palavra de Deus, para que pudéssemos agora educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. O sermão de hoje tem como tema a transmissão do testemunho de Deus aos filhos. A transmissão do testemunho de Deus aos filhos. Irmãos, eu gostaria de começar com a primeira lição que nós retiramos desse salmo aqui. Como nós já lemos, salmo de número 78. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Não é? A primeira lição que Deus nos fala através
desse salmo é que os pais deveriam revelar aos filhos. Os pais têm por responsabilidade trazer a revelação da palavra do Senhor aos seus filhos, né? E que revelações eram estas? Eram o poder e as maravilhas, o testemunho e a lei. Eles tinham então essa ordem de transmitir isso aos seus filhos. Veja aí no verso 1. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Não é? Até o 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. A seus filhos, até aí. Então a primeira lição, não é, que Asaf traz na letra desse cântico é que era responsabilidade. Deus responsabiliza os pais para transmitir as suas leis, o seu testemunho, não é? O seu poder, as suas maravilhas aos filhos, contar isso aos filhos. É interessante, irmãos, que nós vemos aqui que o texto hebraico ele dá uma ênfase especial sobre a audição. Ele começa dizendo: escutai, povo meu, dê ouvido, ó meu povo, ao meu ensino, incline os seus ouvidos às palavras da minha boca. Não é? Então, essa é a primeira lição. Os pais precisam, portanto, ouvir a palavra de Deus. Precisam ler a palavra de Deus para que possam estar aptos a transmiti-la aos seus filhos. Não é? Porque a palavra de Deus já nos diz no Novo Testamento que a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós vemos uma geração hoje, né, com boa parte da família na sociedade destruída. E por que isso aconteceu? Será que não foi justamente porque os pais se negaram a transmitir o testemunho de Deus aos seus filhos? Não é? Sendo que a responsabilidade desses pais é ouvir de Deus, é inclinar os seus ouvidos e ouvir essa palavra bendita e santa e transmitir aos seus filhos. É interessante que em Romanos capítulo 10, verso 17, Romanos 10, 17, uma tradução livre aqui, direto do grego, diz assim: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida através da palavra de Cristo. Não é? Então, é necessário que ouçamos essa palavra bendita, essa palavra que salva, onde está contida as maravilhas, o testemunho, os mandamentos de Deus, e transmiti-la aos nossos filhos. E aí a fé vem. E aí a fé vem. Então, esse é o primeiro dever, é a primeira exortação de Deus aos pais daquela época, né? Da época de Asaf, da época do Antigo Testamento, portanto, para que pudesse sempre haver filhos de Deus, para que pudesse sempre haver bênção na família, para que a família pudesse, portanto, resistir às ciladas do inimigo, pudesse resistir às modernidades, às armadilhas do mundo que tentam desviar os nossos filhos do caminho do Senhor e afetam a família profundamente, como vemos hoje. Como quando ligamos a televisão, ou abrimos a tela do celular, ou abrimos o jornal, nós vemos ali notícias de famílias destruídas, quer por causa das drogas, quer por causa do adultério, quer por causa das separações, enfim, são muitas os problemas que têm vindo de encontro e atingido em cheio as famílias. Mas o problema principal de tudo isso é que essas famílias não estão mais estruturadas na palavra de Deus. Essas famílias não têm mais como base dos seus ensinamentos, ensinamento dos filhos, ensinamento dos netos, a palavra de Deus como base, como fundamento.
É isso que está faltando à nossa sociedade, é isso que está faltando à família. Porque problema sempre houve, adultério sempre houve, mas nunca houve tanto desprezo à palavra de Deus. Nunca houve tanta indiferença das famílias com a palavra de Deus, como se vê nos nossos dias. Então, eis aí, irmãos, a palavra de Deus que nos chama a atenção, não é? Uma das grandes responsabilidades dos pais na aliança era passar adiante o conhecimento do Senhor às sucessivas gerações. Quando Deus ele faz aliança com o homem, ele passa essa responsabilidade. Ele chama os pais a responsabilidade, pai e mãe, e dá uma meta, dá uma obrigação, dá uma responsabilidade. Abra sua Bíblia agora em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versos de 4 a 9. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, nós vemos que a principal atenção que Deus chama para o seu povo é criar os seus filhos na admoestação do Senhor. É criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Nós sabemos que a formação profissional é importante, nós sabemos que a saúde é importante, nós sabemos que as várias instituições da nossa sociedade é muito importante. Mas, irmãos, o mais importante, o principal para nós que conhecemos a Deus, é educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Daí a ênfase que a lei do Senhor na aliança dá ao ensino aos filhos. Olha só, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás, é colocar dentro da cabeça dos filhos. E delas falarás assentado em tua casa, ou seja, né, no dia a dia, ali nós temos que compartilhar com os nossos filhos a palavra de Deus, e andando pelo caminho, ou seja, fazendo alguma coisa, em alguma atividade, nós estamos lá pregando a palavra de Deus para os nossos filhos, e ao deitar, ao levantar-se, ou seja, a palavra de Deus tem que tomar todo o nosso dia, principalmente em relação aos nossos filhos. Mas o que nós vemos hoje? Filhos entregues à televisão, filhos entregues ao celular. E eis aí o problema da nossa geração, eis aí a pandemia das famílias acabadas, destruídas. É porque as pessoas estão desprezando a palavra de Deus e deixam os seus filhos ser criados pela internet, deixam os seus filhos serem criados pelos programas de televisões, quando na verdade foi nos dado esse mandamento de criarmos os nossos filhos na admoestação do Senhor em todos os momentos, assentado. Também a atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. A palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas, meus queridos. Na educação dos nossos filhos. Não esqueça disso. Nós vemos também que era responsabilidade, né? Essa foi a grande responsabilidade que Deus passou aos pais da aliança. Em Deuteronômio ainda aí, capítulo 29, verso 29, veja o que diz Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei.
Então aquilo que Deus revelou na sua palavra é para a sua vida, para a vida do seu filho, para a vida do seu neto, para a vida dos seus descendentes, para que a bênção do Senhor sempre esteja na sua casa. Se você quer ter uma família abençoada, se você quer ter um lar abençoado, filhos na presença do Senhor, crie eles com a palavra do Senhor dentro do seu lar, educando eles a palavra do Senhor como a palavra de Deus nos manda. E aí então nós poderemos confirmar aquilo que diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velha, não se desviará dele. Não se desviará dele. Por quê? Porque foi educada nos caminhos do Senhor. Foi atendido ao que diz a palavra do Senhor. Irmãos, ainda em Êxodo, capítulo 10, volte um pouco as páginas da sua Bíblia, Êxodo, capítulo 10, verso de número 2. Êxodo 10, 2, diz assim: Deus falando a Moisés, Deus chamando o pai Moisés, dando uma responsabilidade. Eu vou ler o verso primeiro também, para que fique muito claro. Diz assim: disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Vejam como é importante nós contarmos aos nossos filhos as maravilhas de Deus, o que Deus operou em nossa vida, o que Deus operou na vida do povo de Deus nas Escrituras Sagradas. É assim que vai crescer a fé em seus corações, é assim que vai haver conversão, é assim que na época da razão eles vão também se entregar a Jesus Cristo, porque a semente foi plantada. Não espere que alguém plante a semente no coração do seu filho, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é dos pais. A professora da escola dominical, ela só vai regar a plantinha. Ela só vai fortalecer isso. Mas é a responsabilidade do pai, da mãe, do avô e da avó levar essa semente e plantar essa semente no coração da criança. E eis a razão, irmãos, porque as famílias estão destruídas no nosso tempo. Porque estão esquecendo de pregar essa palavra, de atar essa palavra como frontal de suas vidas. Deus tem sido esquecido em muitos lares, em muitas casas, e os filhos têm sido criados com um celular na mão, com a televisão ligada, ou simplesmente temos legado a criação dos nossos filhos a qualquer outra pessoa que não conhece a Deus. Que Deus tenha misericórdia, portanto, porque é responsabilidade de nós pais proteger os nossos filhos desse mundo. E para isso devemos pregar a palavra em sua vida, em seu coração. As mesmas responsabilidades continuam a ser enfatizadas aos pais cristãos sob a nova aliança. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 4. Efésios capítulo 6, verso de número 4. Alguém pode dizer assim, mas pastor, eu trabalho, é a empregada que fica com meu filho. Ora, não tem importância. É lógico que nós devemos cercar de cuidados nosso filho, na medida do possível, colocar numa educação com uma cosmovisão cristã, mas ainda que não possa, colocar com uma babá que seja temente a Deus. Mas ainda que não possa, irmãos, não é possível que não tenhamos tempo de chegar, tirar meia hora, 1 hora por dia e sentar com os nossos filhos e ler a Bíblia com eles, ou orar com eles, ou exortá-los quando eles estão errados fazendo alguma coisa. Falar, Deus não quer isso, olha o que está escrito na palavra de Deus. Ou colocar um filme evangélico e assistir com os nossos filhos, e ser o filtro dos nossos filhos das coisas que eles veem e assistem. Eu sei que o tempo hoje é bem escasso, é uma coisa bem complicada.
mas é nossa responsabilidade e no final dos tempos Deus vai requerer o talento que Ele deu a cada um de nós. Ele vai querer saber. E nós lemos hoje na palavra de Deus que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. E o Senhor pedirá conta dessa herança a nós, quando então chegar o grande dia de prestarmos conta a Deus. Efésios capítulo 6, verso 4 diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. O texto aqui é muito claro. Provocar a ira simplesmente é deixar que o filho siga o curso da vida, o curso do mundo. É isso que Paulo chama de provocar a ira. Mas o contrário é criar a criança na disciplina e na admoestação do Senhor. Infelizmente, as famílias estão sendo destruídas porque os pais da nossa época já perderam esses valores. Têm legado a criação dos seus filhos, o cuidado da sua família a outras pessoas, a outras instituições, e têm esquecido da palavra de Deus. E não tem trazido para dentro do seu lar as maravilhas, o poder de Deus, as histórias que Deus atuou e que Deus fez no meio do seu povo. Pense nisso. Então essa é a primeira lição. O que os pais deveriam revelar aos seus filhos? E a resposta é o poder e maravilhas, testemunho e lei. Essa foi a ordem dada aos pais de transmitir aos filhos. Segunda lição, e a segunda lição vai se dividir em 2 pontos. A finalidade 1 e a finalidade 2. O segundo ponto do nosso sermão de hoje é: qual a finalidade de revelarmos ou das revelações dos pais aos filhos? Qual era a finalidade dos pais? E o texto vai dizer. Volte lá a sua Bíblia para o Salmo 78. A partir do verso 6 nós vamos ver por que Deus pediu, né? Deus ordenou, melhor dizendo, que os pais não ocultassem. Interessante, eu até não falei aqui, mas há um jogo de palavras aqui, né? Fala assim: abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas. Enigma é uma coisa misteriosa, uma coisa oculta. Então há um jogo de palavras. Os pais tinham que revelar os enigmas, tinha que trazer a revelação para os seus filhos. E a partir do verso 6, então, ele vai falar por quê. Por quê, irmãos? E vai dizer assim: a fim de que a nova geração os conhecesse. Conhecesse o quê? A história de Deus, o testemunho de Deus. Irmãos, é impressionante que hoje em dia até filhos de lares evangélicos, fala baixinho, não conhecem a história de Noé. Não sabe quem foi Sansão. Não sabe os 10 mandamentos. Não sabe das historinhas da Bíblia. Não sabe do cego de Jericó, não é das curas que Jesus fez, um milagre em Caná da Galileia. Irmãos, as crianças precisam saber isso. Um dia desses também eu vi na internet. A internet, graças a Deus, não é tudo ruim. Mas uma criancinha, uma bebezinha falando do conhecimento de Deus ali. O pai perguntava perguntas que infelizmente hoje nem muitos adultos saberiam responder. Mas aquela criança sabia. Que maravilha, que instrução, que sabedoria aquela criança tinha. Por quê? Certamente porque os seus pais liam a Bíblia com ela. Os seus pais criaram aquela criança nos caminhos da admoestação do Senhor. Então, irmãos, aqui o texto continua dizendo: a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer. E aqui nós temos uma coisa: você tem que orar já pelo seu filho. E quando o seu filho estiver no seu ventre, você já pode começar a cantar músicas para ele. Você pode já começar a transformar o seu lar
numa escolinha dominical, para que o filho, desde a barriga, acostume-se a ouvir a palavra de Deus, se acostume com a palavra de Deus. Se não sabe o que vai acontecer, irmãos? Quando muitas vezes nós abrimos aí na internet da vida e nós vemos crianças de pouco mais de 1 ano dançando axé, rebolando, não é? Às vezes com trejeitos de adultos. E por que isso, irmãos? Porque se os pais não ensinarem, o mundo ensina. O mundo ensina e ensina errado. Então nós vemos aqui que havia um propósito para que Deus falasse isso ao seu povo. Para que Deus instruísse o seu povo de instruir os seus filhos. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus o que, irmãos? A sua confiança. Quantos jovens não têm se matado, têm tirado a própria vida? Quantos jovens não têm se jogado nas drogas, nos vícios, porque não têm esperança e porque não conhecem a Deus? E porque os seus pais não lhe falaram de Deus? Não lhe falaram de Deus. E as famílias estão sendo destruídas. E muitas vezes nós vemos mães, pais em cima de cadáveres dizendo: onde foi que eu errei? E aqui está o erro. O erro está de nós desprezarmos a palavra de Deus aos nossos filhos. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Ele está se referindo àquelas pessoas que ficaram no Egito e saíram do Egito, e muitos morreram ali no deserto, porque não conheciam a Deus. Apesar de Deus fazer todas aquelas maravilhas, aquelas pessoas pereceram por não conhecer a Deus. Pessoas obstinadas, de coração duro. Então Deus está falando: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina o teu filho nos caminhos do Senhor. Adverte o teu filho, para que não aconteça com eles o que aconteceu com essas pessoas. Que não aconteçam com eles o que acontece com aquelas pessoas que se rebelam contra os pais. Não é? Parricidas, matricidas. Nós ligamos a televisão à tarde, hoje, e logo vem uma notícia, porque o filho matou o pai, porque a filha matou a mãe, por causa disso, por causa de dinheiro, por causa de namorado, por causa de uma série de coisas, irmãos. E o mundo caminha desse jeito, por ter se esquecido de Deus, por ter esquecido de compartilhar com os seus filhos a Deus. Infelizmente, nós já testemunhamos muita coisa ruim nesse mundo. E já vimos até pai que proíbe filho de vir à igreja. Mas os pais que proíbem filhos de vir à igreja, saibam disso, que um dia pode visitar ele lá na cadeia. Pode visitar ele lá, não é? Na funerária já onde os mortos são ali, os cadáveres são levados. Esse é o problema. Então incentive o seu filho a buscar a Deus. Leve o seu filho, você que está me ouvindo, que ainda está longe dos caminhos de Deus. Incentive seu filho a buscar a Deus. E busque a Deus junto com o seu filho. Porque não existe ensino mais sublime do que este. O caminho do Senhor não enriquece ninguém. Aqueles que são verdadeiros, justos, que não buscam riqueza, o caminho de Deus não enriquece ninguém. Mas dá vida. Dá vida. Uma vida boa aqui nessa terra e uma vida sem igual na eternidade. Meus irmãos, esse segundo ponto vai tratar sobre qual a finalidade, portanto, dessas revelações que os pais fazem aos filhos. Finalidade primeira, como nós lemos, era dar conhecimento de Deus às novas gerações
e transmitir os valores desses conhecimentos às gerações subsequentes. Veja aí o verso 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, conhecer as histórias de Deus, conhecer as proezas de Deus. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. É importante, irmãos, que não seja quebrada, não é? Essa corrente de família que nós temos, de servos da nossa família na presença do Senhor. Meu filho serve ao Senhor, minha filha serve ao Senhor, vai casar com uma moça que serve ao Senhor, vai casar com um moço que serve ao Senhor. Como é importante nós preservarmos isso, para que vejamos também os nossos netos na casa do Senhor. Quando nós se desfazemos desse salário, não, namora com quem ele quer, namora com quem ela quer, faz o que quer da vida, já é isso, já é aquilo. Não! Nós temos que preservar a palavra dentro da nossa família. É lógico que nós não mandamos no coração deles. Mas, irmãos, podemos orar, podemos jejuar, podemos ensinar, podemos auxiliá-los, inclusive, na escolha de uma moça que serve ao Senhor, de um rapaz que serve ao Senhor. Hoje em dia, a sociedade diz não, né? Todo mundo é livre, cada um escolhe quem quer. No nosso meio, no meio cristão, não é assim. Não é assim. O povo de Israel casava com o povo de Israel. E os cristãos também, eles se casam com cristãos de preferência. Ora, acontece de vir uma pessoa se converter já casada e o marido não serve a Deus. A Bíblia prevê isso também. E a Bíblia fala para que as mulheres deem o testemunho para que essa pessoa se converta, para que o marido se converta. E que os filhos também são santificados quando ela serve ao Senhor. Nós temos tudo isso. Mas se nós podemos orar pelos nossos filhos, auxiliá-los, de que eles busquem no Senhor uma serva, um servo, por que não fazer? Por que não fazer? Por que não orar por isso? Por que não jejuar? Por que não ajudar nesse sentido? Então, irmãos, nós não podemos legar os nossos filhos, os nossos netos, enfim, a nossa família, a sorte, ao acaso. Mas a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Inclusive, no nosso casamento, na educação dos nossos filhos e em tudo o que nós fazemos. Nós temos que enxergar o mundo, nós temos que agir no mundo de conformidade com a palavra bendita e santa de Deus. É isso que nós temos que fazer. Então aqueles pais tinham por finalidade, qual era a finalidade primeira? Era conhecer, passar, transmitir conhecimento de Deus, das maravilhas de Deus, das ações de Deus nas gerações passadas. E esses valores deveriam ser transmitidos dos pais aos filhos e dos filhos aos filhos dos filhos e assim por diante. E essa corrente não se quebraria. Essa é a primeira finalidade. Segunda finalidade, o texto continua, verso 7 agora. Para que pusessem em Deus a sua confiança. Então, primeiro nós passamos conhecimento de Deus. Você não pode obrigar que seu filho confie em Deus. Você não pode. Fé é uma coisa pessoal. Confiança é uma coisa pessoal. Mas uma vez transmitindo o conhecimento de Deus, o Espírito Santo, ele faz a obra no coração do seu filho, da sua filha, da sua família. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Mas até onde me é possível chegar de alimentar a minha família com a palavra de Deus, isso é obrigação minha. Como pai, como chefe do lar, você como mãe, como chefe do lar, você como avó, como avô, não é? Que é pai de uma família maior. Então isso é obrigação nossa. É obrigação nossa.
Então, esse era um segundo propósito, para que essas gerações que conhecessem a Deus, uma vez avisadas sobre o poder e as maravilhas, o testemunho e a lei de Deus, pusessem sua confiança em Deus. Isso é algo particular, isso é algo que eles vão fazer entre eles e Deus. Não se esquecessem dos feitos de Deus. Olha, meu pai me disse que Deus fez isso. Aquilo que nós ensinamos para as crianças, quando crianças ainda, elas não se esquecem jamais. Provérbios 22:6, que nós citamos. As crianças não se esquecem jamais. Para que lhe observassem os mandamentos e principalmente, irmãos, principalmente, para que não fossem uma geração obstinada, rebelde, inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Foi isso que aconteceu com aquela geração que Deus estava usando agora como exemplo para que aqueles filhos daquele povo da época de Asaf não fizessem o mesmo. Não fizessem o mesmo, porque os nossos filhos podem aprender com os nossos erros também. Podem aprender com os nossos erros. E aqui o texto diz, para que pusessem a confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas que lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada, rebelde, geração de coração que é inconstante, uma hora Deus é assim, é uma coisa que uma hora eu sirvo, outra hora eu não sirvo, quando eu estou de bem eu sirvo a Deus, quando eu estou de mal não sirvo a Deus, não! Nós devemos servir a Deus, nossos filhos devem servir a Deus sempre. Tá alegre, busca o Senhor. Tá triste, busca o Senhor. Deus é o Deus de todos os momentos, de todas as horas. É isso que os nossos filhos precisam aprender. E cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, irmãos, era para isso, era para curar aquela geração. Isso é imprescindível. Essa transmissão se destinava a ser algo mais do que apenas conhecimento do passado. Não é só você ensinar a Bíblia como história, mas como prática, como verdade. Tinha de levar a cada geração a confiança pessoal de Deus, de modo que o coração reverenciasse e o obedecesse. Em particular, isso evitaria o problema que surge com a geração do deserto, a qual a miúde é caracterizada como contumaz e rebelde. Contumaz e rebelde. Aquela geração inconstante, contumaz, de dura serviço. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 9. Estamos terminando aqui. Deuteronômio 9, do 6 ao 7. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la. Pois tu és povo de dura cerviz. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocaste a ira ao Senhor vosso Deus no deserto. Desde o dia em que saísse do Egito até que chegasse a esse lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Olha que palavras duras, não é? Olha que palavras duras, mas o Senhor foi misericordioso com aquele povo. E aí tem o verso 13, o verso 24, vocês vão vendo aí Deus sendo duro com aquele povo, porque aquele povo realmente foi rebelde, irmãos. Quero concluir então essa mensagem dessa noite dizendo, lembrando as perguntas que eu fiz lá no início do nosso sermão. Por que isso está acontecendo? Por que as famílias estão sendo destruídas? E a resposta é porque os pais cristãos não estão... Porque os pais, melhor dizendo, não os pais cristãos, não. Porque os pais não estão obedecendo às recomendações da palavra do Senhor em contar para os seus filhos o que Deus fez. Não deixe isso acontecer na sua vida. E assim, temos famílias mais vulneráveis e, consequentemente, famílias destruídas, se nós não transmitirmos aos nossos filhos aquilo que Deus fez. Eis aí a questão, a resposta, por que isso está acontecendo? Porque as famílias da nossa geração estão sendo destruídas e cada dia nós vemos mais notícias alarmantes sobre a destruição da família. É a falta da vivência da palavra de Deus.
É a falta da transmissão dos testemunhos de Deus dos pais para os filhos. Pergunta 2. Há esperança para reverter os estragos nas gerações futuras? Irmão, sempre há esperança. Sempre há esperança. Principalmente aqueles que são pais de filhos pequenos ou que pretendem ter filhos. Você que quer constituir uma família, está prestes a constituir uma família. Lembre-se da palavra de Deus. Tenha com grande apreço no seu lar a palavra de Deus. Você vai ter filhos, filhas, netos, se Deus quiser, netas. Então, desde já, prepare o seu lar, prepare o seu filho para ouvir a palavra de Deus em todos os momentos. Todos os momentos. Sua casa de Deus se transforme num pequeno templo para que eles ouçam a palavra de Deus, para que eles resistam às ciladas, às setas inflamadas do maligno. Há esperança, sim. Entretanto, é necessário que esses pais assumam desde a gestação o compromisso de falar aos seus filhos do poder e das maravilhas, do testemunho e da lei de Deus. Fazer como recomenda Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velha, não se desviará dele. Só assim vamos quebrar o ciclo da destruição da família. De filhos rebeldes, parricidas, matricidas e de pais também assassinos. Que hoje vemos constantemente, diariamente, nos telejornais. Se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós consagrarmos o nosso lar, os nossos filhos a Deus, nós teremos uma geração abençoada e abençoadora. Sabe por quê, irmãos? Abençoada porque nós vamos ver os nossos filhos nos caminhos do Senhor, sendo cidadãos e cidadãs honestos, pessoas de direito. Casamentos limpos, puros na presença do Senhor. E vamos ver os nossos netos imitando seus pais, imitando seus avós. É isso. Esta é a forma de termos um mundo melhor. É legando, deixando o legado da palavra de Deus, das maravilhas do nosso Deus aos nossos filhos. Que Deus abençoe. E que tenhamos ainda muitos meses do lar para refletirmos nessa santa e bendita palavra. Tenha uma boa noite, que Deus o abençoe. Nós vamos, nesse instante, nós vamos ainda escutar uma participação especial do nosso irmão Vinícius e ainda vamos cantar o hino 395, Amor no Lar. Separa aí no seu inário esse hino para nós cantarmos após a participação especial. Depois estaremos orando e impetrando a bênção do Senhor. Vamos louvar a Deus com o nosso irmão Vinícius.
mesmo, manda o William 395. Vamos orar então nesse instante. A última oração desta noite e suplicando as bênçãos do Senhor para a nossa semana que inicia hoje. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos mais uma vez a Ti. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que é tão rica e tão instrutiva ao nosso coração, à nossa vida. Obrigado porque fomos exortados na Tua palavra a permanecermos firmes no Teu caminho, a ouvi-la, ó Deus, e levá-la ao conhecimento dos nossos filhos, dos nossos netos, para que possamos ver uma geração temente, uma geração que teme ao Senhor, uma geração que confia no Senhor, uma geração diferente daquela, ó Deus, que viveu no deserto e também muito parecida com o que nós vemos hoje refletida na tela da TV, muitas vezes, na destruição da família, ó Deus. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina e nos resguarda de muitos males quando a ouvimos e quando a praticamos em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, abençoa cada lar aqui, cada irmão, para que tome essa palavra nesse dia tão especial que é o final do mês do lar, e para que aplique em suas vidas, aplique em suas casas, aplique a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus parentes, para que também possam participar da bênção, ó Deus, de ter filhos e netos no caminho, ó Deus, no serviço do Senhor sempre. Ajuda-nos, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, para que possamos assim atender ao Teu chamado. Fica conosco, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos irmãos, aqueles que estão com dificuldades, o Senhor sabe, vem de encontro, Senhor. Abençoa os lares que estão enfrentando dificuldades financeiras,
dificuldades de saúde, dificuldades de relacionamento. Vem, Senhor, com poder e com glória e abençoa esses lares, essas vidas, em nome de Jesus. A todos os irmãos que estão nos ouvindo, que o Senhor, ó Deus, reserve uma bênção especial a cada coração, a cada vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, de vitória na Tua presença, ó Deus. Muito obrigado. Obrigado pela minha família, pelo meu lar, pela minha casa, ó Deus, pela minha esposa, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela minha nora, pelo meu genro e por todos aqueles que o Senhor tem agregado à nossa família. Obrigado, Senhor, pela minha família mais distante, meus irmãos, minhas cunhadas e meus primos. Nós agradecemos pelas nossas famílias nesse mês do lar e suplicamos que o Senhor sempre as preserve na presença, ó Deus, e no temor do Senhor. Nós oramos assim agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão do Santo Espírito repousem sobre nós, povo de Deus, que estamos reunidos aqui, e sobre todos os nossos irmãos, sobre todas as famílias espalhadas sobre toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos.